Olá, eu sou Giane Elisa e hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma postagem que eu encontrei outro dia numa rede social. Uma pessoa muito querida dizia se odiar por conta do peso que ela ganhou nesse período de pandemia, de isolamento social, enfim. E aí a primeira coisa que eu quero dizer é que cada um sabe de si, né? Cada uma sabe onde o calo aperta, cada uma sabe o que te faz sofrer, né? O que te faz ficar infeliz e tal. E aí, para não ser injusta, para não ser negligente com o sentimento da outra pessoa, né? Porque os sentimentos são legítimos, eu anotei aqui no meu caderninho colorido aquilo que eu quero falar nesse momento aqui. E aí a primeira coisa é a gente tentar refletir o que significa uma fala como essa, oriunda da pressão estética dessa sociedade doente que a gente vive, né? O que significa a pressão estética e a gordofobia para uma pessoa que é realmente gorda. E por que eu tô destacando realmente? Porque eu não tô falando de gorda que veste 40, que se acha gorda vestindo 44, vestindo 46. Tô falando de gordas menores, como é o meu caso, que vestem entre 50 e 54, 56, e gordas maiores que vestem acima disso, né? É desse público que eu tô falando. Mas antes disso, também é muito importante eu falar de onde que eu estou falando, de que lugar que eu tô falando. Primeiro eu tô falando aqui da minha toca, né? Da minha casa, que eu chamo de Toca da Gata Preta. E aí é importante que eu diga, primeiro que eu não fui uma criança gorda a vida inteira. Eu não fui gorda a vida inteira, né? Isso é uma coisa importante porque a experiência é diferente. E a outra questão também que eu penso que é determinante no meu caso é que eu sou filha de uma mulher gorda, neta de uma mulher que foi gorda e que não tinham problemas em relação a serem gordas. Então, por eu também ser uma menina, uma adolescente, uma jovem, uma mulher negra, né? Nesse período da formação da minha identidade, eu sempre fui incentivada a gostar de mim. Então eu não tenho experiência de me odiar por ser negra, por ter o cabelo crespo. Então hoje eu também não consigo ter a experiência de me odiar porque eu sou gorda. Isso é muito importante. E o que eu quero dizer com isso, né? Por que é importante eu dizer de onde eu tô falando? Porque quando eu vejo uma postagem, enfim, qualquer coisa, né, que essa sociedade, tô falando desse exemplo, mas isso aí tá espalhado nessa sociedade gordofóbica, doente, racista, homofóbica, machista, né? Enfim, essa sociedade que a gente vive, né? Quando eu me deparo com uma postagem como essa, por conta dessa história, desse lugar que eu tô contando para vocês, isso não desestabiliza a minha vida e nem faz com que eu ache que eu sou menos do que qualquer pessoa que seja porque eu sou gorda. Embora a sociedade queira me tratar como sendo menor. Me trata como menor porque eu sou negra, me trata como menor porque eu sou mulher, me trata como menor porque eu sou gorda. E se eu fosse deficiente, se eu fosse homossexual, também essa escala ia aumentando. E isso é importante a gente pontuar, a gente dizer. Mas aí, quando eu vejo essa postagem, né, voltando nesse assunto, quando eu vejo essa postagem de uma pessoa se autodepreciando porque é gorda, porque se acha, porque tá ficando gorda, porque tá gorda realmente, enfim, isso não vem ao caso, eu tenho elementos emocionais para lidar com isso sem que isso me destrua. Agora, a realidade da maioria das pessoas gordas não é essa. Infelizmente, não é essa. E por isso é que existe o ativismo gorda. É por isso que as pessoas lutam e falam e reivindicam determinados espaços nessa sociedade. Exatamente porque as pessoas não se sentem adequadas em virtude dos discursos e das narrativas que essa sociedade produz a respeito dos corpos de mulheres gordas, de pessoas gordas, né? E aí, é preciso que a gente pense, então, que quando a gente está falando de gordofobia e de pressão estética, não é só porque a gente não consegue comprar roupa, ou porque tem que comprar roupa mais cara. Isso também é importante, porque isso também é direito. Mas a gente precisa pensar, e principalmente quem profere determinados discursos, que existem pessoas que são impedidas da mobilidade urbana porque não estão dentro do padrão que essa sociedade elegeu como sendo o padrão correto. Existem pessoas que não saem de casa porque são gordas. Acreditam que não merecem ter direito ao convívio social porque são gordas. Existem pessoas que se matam porque são gordas. De diversas maneiras. Existem pessoas que são negligenciadas
porque são gordas, têm a saúde negligenciada porque são gordas. E o pior, elas acreditam que tá certo elas serem negligenciadas por serem gordas. Então a gente está falando de uma coisa muito grave para ser tratada apenas como uma opinião. Quando a gente está falando de direitos humanos de uma forma geral, nesse caso, quando a gente está falando de combate à gordofobia, quando a gente está falando de proteção e de promoção do direito da pessoa gorda, a gente precisa, então, considerar que determinados discursos, determinadas narrativas, determinadas posturas violam o direito da pessoa gorda. Isso é preciso ser pensado, isso é preciso ser falado. Não é só uma questão de opinião. Do mesmo modo, quando eu digo eu não gosto de preto, não é só uma questão de opinião. É uma questão de violação de direito e daquilo que é produzido a partir dessa narrativa que está sendo proferida. Então, toma cuidado com aquilo que é dito. Toma cuidado, porque as pessoas ouvem o que a gente diz, as pessoas leem o que a gente diz. E isso pode causar estragos na vida de muita gente. Ao invés de depreciar, promova. E toma cuidado. Toma muito cuidado com o modo como você se porta em relação a esse discurso da saúde. Esse blá 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 da saúde. E eu digo blá 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 não desmerecendo aquilo que é produzido em relação ao cuidado da saúde, em relação à promoção da saúde. Eu digo em relação a um determinado discurso que determina lugares. Mas a gente vai falar disso no outro vídeo. A gente conversa sobre isso, sobre IMC, né? Essas coisas todas que vão encaixotando a gente em determinadas realidades e fazendo com que a gente acredite que não está adequada para que uma determinada indústria ganhe dinheiro com isso. A gente se fala mais. Até lá e axé para todo mundo.